eu estudei no mestrado. Aí no doutorado eu fui estudar uma outra. Estou fazendo doutorado, tô terminando meu doutorado em neurociências, e hoje eu estudo o efeito de dietas hipercalóricas, ricas em gordura e açúcar no desenvolvimento de depressão e perda de memória. É uma parada muito louca, assim, mas há algum tempo já se sabe que se você tem sobrepeso ou obesidade, e principalmente se você tem diabetes tipo 2, que é aquela diabetes que você não é aquela. A diabetes tipo 1 é uma diabetes que quando você é pequeno, seu sistema imunológico enlouquece e ataca as células do seu pâncreas, que é o lugar que secreta insulina. E aí você fica diabético. Você não secreta insulina, que é o hormônio que vai lá na sua célula, abre a célula para entrar a glicose. Aí a glicose, o açúcar no sangue, fica no sangue ali e você é diabético. A diabetes tipo 2 é uma diabetes que você adquire. Então, se você é uma pessoa muito sedentária e come muito açúcar ou gordura também aumenta a chance de desenvolvimento de diabetes. Mas todas as gorduras ou aquelas gorduras boas de abacate, não, amendoim? Gorduras saturadas. As ruins aquelas. Exato, fritura e tudo mais. E principalmente frutose, não de fruta, tá? Não de fruta. A frutose que eles chamam de xarope de milho rico em frutose, que tem em bebidas de refrigerante, Coca-Cola e tudo mais. Agora a Coca-Cola vai xingar vocês aqui que a gente está falando da Coca-Cola. A gente já se sabe há muito tempo que o consumo desse tipo de alimento leva você, aumenta a probabilidade drasticamente, se associado a um sedentarismo, de você desenvolver diabetes tipo 2. Então o seu corpo meio que ele não aguenta o tranco. Você vai ali, o seu pâncreas consegue secretar insulina, é eficiente em secretar insulina no início. Você come uma bomba de açúcar doce todo dia, o pâncreas vai lá, não, vamos lidar com essa bomba de açúcar aqui, vamos botar na célula e vamos usar. Só que com o tempo ele fala assim, cara, você tá de sacanagem comigo, você tá comendo isso daí todo dia, vou parar de trabalhar. E aí o seu organismo não consegue responder mais à insulina, ou o pâncreas diminui a secreção dela. Ou o seu corpo não reconhece ela mais, ou o pâncreas diminui a secreção dela. E se viu que pessoas com diabetes tipo 2, isso já na década de 90 já se sabe, em estudos epidemiológicos, que você faz estudos com um grande grupo de pessoas. Você olha, sei lá, a população de 200 mil pessoas, vamos ver o que um tem e o que essa mesma pessoa que tem essa doença tem também, para ver se a gente acha alguma coisa que coexista na mesma pessoa. E depois a gente vê se tem relação. Na década de 90, se descobriu que pessoas com diabetes tipo 2 têm uma maior chance de desenvolver doença de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa caracterizada por perda de memória. Por que é neurodegenerativa? O nosso cérebro, ele tem células, como qualquer outra região do corpo. Só que as células do nosso cérebro são células muito funcionais e muito especializadas. A gente chama elas de neurônios. Não são só neurônios que tem no cérebro, tem as células também da glia. Mas vamos focar nos neurônios, que são as células funcionais, as que fazem eu esticar a mão aqui para conversar, eu fazer movimentos e tudo mais. Essas células do nosso cérebro, elas consomem glicose também, e a insulina atua nessas células. Então lá na década de 90 se descobriu que pessoas com diabetes tipo 2 que têm problema com secreção e ação da insulina no corpo, tem aumento da chance de desenvolver Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que mata esses neurônios ou eles começam a perder drasticamente a sua funcionalidade até que eles começam a morrer. E mais recentemente, nos anos 2005, 2006, se descobriu que pessoas com diabetes, na verdade pessoas com aumento do açúcar no sangue, independentemente se tem diabetes ou não, tem uma chance aumentada de desenvolver Alzheimer. E mais recentemente, uns pesquisadores, o mundo todo estuda muito Alzheimer, porque é uma doença que não tem cura hoje, os tratamentos são muito limitados e o principal fator de risco é o envelhecimento populacional. Então, quanto mais velho você é, mais chance você tem. E a gente está vivendo mais. Então, é uma doença que está acarretando mais pessoas, né? Mas os pesquisadores perceberam, aqui no Brasil tem um grupo do professor Sérgio Ferreira, da Federal do Rio de Janeiro, que eles estudaram muito a relação da insulina no cérebro. Ou seja, se descobriu que a gente tem esse hormônio que o pâncreas secreta no cérebro. Você tem ele no cérebro. Só que os neurônios, Arthur, diferente das nossas células musculares, eles não precisam de glicose para funcionar. Eles não precisam de insulina para entrar a glicose. Nas nossas células do corpo,
a glicose, o açúcar, ele só entra se a insulina estiver ligada no receptor. Se a insulina não tá, ele não entra. Que é um quadro de resistência à insulina no diabético. Se não tem insulina, o açúcar não entra. No cérebro, não precisa da insulina. É um transportador que é independente de insulina. Mas a insulina tá lá. Aí os caras começaram a se perguntar, mas que diabos que a insulina tá fazendo no cérebro? Se a célula do cérebro não precisa dela para captar glicose. Aí começou a se perceber que a insulina ela é extremamente importante para processos de neuroplasticidade, que a gente pode falar depois, que é a mudança física do nosso cérebro frente às nossas experiências, e para o armazenamento de memória. E os pesquisadores começaram a observar também que cérebro de pessoas com Alzheimer apresenta um quadro de resistência à ação da insulina. Mesma coisa que um diabético apresenta no músculo. Até tem alguns pesquisadores que cunharam o termo diabetes tipo 3, o Alzheimer. Eles chamam muitos pesquisadores chamam Alzheimer de diabetes tipo 3, que é uma diabetes do cérebro, porque a insulina não funciona direito no cérebro.